Resumo do livro: 100 anos de solidão, de Gabriel García Márquez. Publicado em 1967, 100 anos de solidão é a obra máxima de Gabriel García Márquez, romancista colombiano, cuja pena tornou-se símbolo do realismo mágico, estilo literário que mescla o fantástico e o cotidiano com naturalidade poética. O livro que projetou o autor ao Prêmio Nobel de Literatura em 1982 transcende o âmbito narrativo para transformar-se em uma metáfora da história da América Latina, uma saga sobre o tempo, a memória e a inevitável solidão que acompanha o destino humano. A narrativa acompanha a família Buendia, fundadora da aldeia fictícia de Macondo, desde a sua origem até a sua destruição. 100 anos de glórias e ruínas se desdobram em um ciclo de repetições e fatalidades, onde o real e o impossível se entrelaçam sem fronteiras. A obra ergue-se como uma espécie de bíblia mítica da América Latina, na qual o progresso, a guerra, o amor e o esquecimento são faces de uma mesma condenação. O surgimento de 100 anos de solidão ocorre em um momento de ebulição cultural na América Latina, conhecido como o boom latino-americano, período em que autores como Julio Cortázar, Mário Vargas Llosa, Carlos Fontes e o próprio García Márquez projetaram a literatura do continente para o mundo. O livro reflete as contradições históricas da Colômbia e da América Latina, marcadas por guerras civis, ditaduras, desigualdades e utopias frustradas. Em Macondo, há ecos da história real colombiana. A Guerra dos Mil Dias, a exploração econômica estrangeira representada pela Companhia Bananeira, e a presença do militarismo e da superstição, que moldaram o imaginário popular. García Márquez declarou que sua intenção não era apenas narrar a história de uma família, mas dar voz à memória coletiva de um continente esquecido. Sua prosa densa e circular reflete o modo como o tempo opera na consciência latino-americana. Um tempo que não avança linearmente, mas gira em espirais de repetição, culpa e esquecimento. A saga inicia-se com José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarã, primos que, temendo o nascimento de filhos deformados devido ao parentesco, decidem fundar uma aldeia isolada do mundo. Movido por sonhos e visões, José Arcádio estabelece Macondo às margens de um rio de águas diáfanas, um paraíso primitivo que simboliza o mito da fundação, o desejo de começar o mundo de novo. Desde o início, a realidade se mistura ao fantástico. A chegada dos ciganos, liderados por Melquíades, introduz em Macondo objetos maravilhosos: o ímã, o telescópio, o gelo, que despertam em José Arcádio uma obsessão pela ciência e pelo desconhecido. Em torno desse patriarca se forma o núcleo do destino familiar, marcado por uma tensão constante entre curiosidade e destruição, conhecimento e loucura. O isolamento de Macondo representa a utopia americana, um povo que busca liberdade e pureza, mas termina condenado pela repetição de seus próprios erros. Assim, o romance ergue sua arquitetura mítica. Um mundo fechado, onde o tempo parece mover-se em círculos. A força simbólica do romance repousa sobre o ciclo das gerações. Cada nova leva de Buendias carrega o fardo dos nomes, José Arcádio e Aureliano, e repete as mesmas paixões, as mesmas culpas, as mesmas solidões. O nome José Arcádio traz consigo a impulsividade e a força carnal. O nome Aureliano, a introspecção e o destino contemplativo. Entre os filhos fundadores, destacam-se José Arcádio Filho, homem de força bruta e sensualidade, e Aureliano Buendia, que se tornará o coronel Aureliano Buendia, figura trágica e símbolo das guerras civis colombianas. O coronel, que combate em 32 revoluções sem vencer nenhuma, encarna o fracasso das utopias políticas e a esterilidade das lutas latino-americanas. A terceira geração traz Remédios, a bela, cuja pureza eleva aos céus em corpo e alma, uma das mais célebres passagens do realismo mágico. Há também Fernanda do Carpio, mulher de nobreza decadente e moral rígida, e Aureliano II, cuja vida oscilante entre o prazer e a culpa reflete a confusão de um mundo em dissolução. Por fim, chega Aureliano Babilônia, o último dos Buendia, que decifra o pergaminho de Melquíades e compreende que toda a história de sua família estava escrita desde o princípio. O destino, então, cumpre-se com a destruição de Macondo, varrida por um vendaval apocalíptico. Em 100 anos de solidão, o fantástico não é um elemento intruso, mas parte essencial da realidade. García Márquez cria um universo em que o milagroso é cotidiano e a imaginação popular latino-americana torna-se matéria literária. Mortos que voltam à vida, chuvas que duram 4 anos, mulheres que ascendem aos céus, velhos que vivem além da morte, tudo se apresenta com a serenidade de um fato comum. Esse tratamento natural do sobrenatural define o realismo mágico, estilo que transforma o imaginário popular
em uma forma legítima de conhecimento e expressão. Ao contrário do realismo europeu, que busca retratar o mundo de modo racional e verossímil, o realismo mágico revela a poesia do absurdo, mostrando que a realidade latino-americana é por si mesma extraordinária. Como disse Garcia Marques, a vida na América Latina não precisa de inventos. Ela já é fantástica. O eixo simbólico da obra é a solidão. Cada personagem busca, de alguma forma, romper o isolamento, seja através do amor, da guerra ou do saber, mas acaba prisioneiro de sua própria natureza. Essa solidão não é apenas individual, é histórica, coletiva e metafísica. O tempo é outro protagonista. Em Macondo, ele não flui, repete-se. O romance avança como uma espiral, na qual as gerações revivem os mesmos erros. Essa circularidade confere à obra um caráter trágico e bíblico. Ninguém escapa do destino já escrito. A memória e o esquecimento são também temas vitais. Macondo surge do esquecimento do mundo e termina devorado por ele. Há uma epidemia de insônia que faz os habitantes perderem o nome das coisas, um símbolo do apagamento histórico da América Latina. E quando Aureliano Babilônia finalmente decifra os pergaminhos de Melquíades, compreende que tudo estava previsto, inclusive a destruição de Macondo no instante em que fosse revelado o seu segredo. O estilo de Garcia Marques é um barroco tropical, exuberante, musical e hipnótico. Suas frases longas, rítmicas e repletas de metáforas compõem uma prosa que oscila entre o lírico e o trágico. Cada parágrafo é como uma tapeçaria em que o tempo, o humor e o sonho se entrelaçam. O narrador, impassível e onisciente, assume o tom de um contador de histórias antigas, dando à obra a aparência de um mito oral. A ironia, o exagero e o humor convivem com o lirismo e a melancolia. A linguagem não busca convencer, mas encantar, transformar o real em lenda. Além disso, há uma dimensão musical na escrita. A repetição dos nomes e dos destinos cria uma cadência que imita o fluir do tempo e a circularidade da história. Essa musicalidade literária é uma das marcas mais inconfundíveis de 100 anos de solidão. Macondo não é apenas um cenário, é um símbolo universal. Representa a América Latina em miniatura, seu isolamento, sua riqueza natural, suas contradições políticas, suas feridas coloniais e seu destino de esquecimento. No auge de sua prosperidade, Macondo conhece a chegada da Companhia Bananeira, símbolo do imperialismo econômico. A empresa introduz o progresso, mas também a corrupção, a exploração e o massacre. Uma clara alusão ao massacre das bananeiras ocorrido na Colômbia em 1928, quando centenas de trabalhadores foram mortos. Com a partida da companhia, Macondo entra em decadência. A chuva interminável de 4 anos lava as ruínas de um povo que perdeu a memória e o sentido. Assim, a aldeia se torna metáfora da história cíclica da América Latina, condenada a repetir suas tragédias. Apesar de seu tom trágico, o romance também é uma história de amor, ou de muitas formas de amor. O amor carnal e o amor espiritual convivem, às vezes confundindo-se. José Arcádio e Úrsula representam o amor fundacional, que dá origem e sustento à família. Amaranta vive o amor frustrado e casto. Remédios, a Bela, simboliza a pureza inatingível. Mas o amor, em Macondo, raramente é libertação. É, antes, mais uma forma de solidão. Os Buendia amam com intensidade, porém não conseguem comunicar-se. O incesto, recorrente na linhagem, é o símbolo máximo dessa clausura afetiva. Um amor voltado para dentro, que gera monstros e repetições. Mesmo assim, em meio ao desespero, há lampejos de ternura e de redenção. O amor é o único instante em que os personagens se aproximam do sentido da vida, mesmo que esse sentido lhes escape logo depois. A revelação final de 100 anos de solidão é um dos momentos mais sublimes da literatura moderna. Quando Aureliano Babilônia lê os pergaminhos de Melquíades, descobre que neles está escrita toda a história dos Buendia passado, presente e futuro, e que a profecia se cumpre no instante da leitura. Essa cena traduz a essência da obra. O conhecimento é simultaneamente iluminação e destruição. Ao compreender o ciclo, Aureliano percebe que nada pode ser mudado. O destino se consuma, e Macondo é tragada por um vento que apaga tudo, como se nunca tivesse existido. A leitura dos pergaminhos é também uma metáfora da própria leitura do romance. O leitor, ao terminar o livro, tem a mesma sensação de Aureliano, a de que participou de uma revelação de um mistério que encerra o tempo. Em última instância, 100 anos de solidão é uma meditação sobre a condição humana. A solidão que dá título à obra não é apenas a dos Buendia, mas a do homem moderno, cercado de progresso e desamparo. A América Latina de Garcia Marques é o espelho dessa solidão. Um continente que sonhou com o paraíso e encontrou o esquecimento.
Macondo é o símbolo de uma civilização que, mesmo cercada de maravilhas, se perdeu no labirinto da memória e do poder. Como um profeta melancólico, Garcia Marques nos adverte: os povos que não conhecem sua história estão condenados a repeti-la e, portanto, a desaparecer. Mais do que um romance, 100 Anos de Solidão é uma cosmogonia literária, um universo completo que contém a gênese e o apocalipse de um povo. O ciclo dos Buendia encerra-se, mas Macondo permanece como símbolo imortal da imaginação humana. Em suas páginas, o leitor encontra a vida e a morte, o amor e a loucura, o sonho e a desilusão, tudo aquilo que constitui a essência do ser humano. Ao final, compreendemos que a solidão dos Buendia é também a nossa, uma solidão feita de memória, de tempo e de palavras. Com sua linguagem encantatória, Garcia Marques ergueu um espelho onde o mundo latino-americano se contempla não como cópia do Ocidente, mas como criação autônoma, mágica e trágica. 100 anos de solidão, 100 anos de história, 100 anos de humanidade. E, mesmo após o vendaval que destrói Macondo, permanece a certeza de que nenhum vento pode apagar o poder da literatura.